Olá, o tema de hoje é o movimento tenentista. Todas as vezes que a gente pensa nas relações entre militares e políticas, as referências ao movimento tenentista vêm sempre à nossa cabeça. A gente sabe que o movimento tenentista ocorreu durante a década de 20, mas para muitos autores, ele teve início lá na década de 10 e ele se estendeu no pós-30, principalmente com a criação de uma associação chamada Clube 3 de Outubro. Em minha avaliação, a gente tende a ter uma visão positiva sobre o movimento, que não se justifica muito, conforme tentarei demonstrar ao longo do vídeo. Portanto, fique até o final, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, de forma que o canal possa crescer e o YouTube possa entender que esse é um canal de interesse para várias pessoas. A partir de agora, eu vou introduzir uma mudança que eu vou inserir no comentário fixado de cada vídeo as referências bibliográficas principais que eu indico para o estudo do tema. Assim, a pessoa que quiser ver, além do vídeo, ler uma bibliografia atualizada sobre o tema, vai ter condição de ter acesso. A ideia do canal é sempre essa, de trazer o que há de mais recente na historiografia sobre temas clássicos. Esse, por exemplo, tema do tenentismo é um tema que já foi estudado por várias décadas, por várias pessoas, mas aqui eu estou trazendo uma visão mais recente, produzida por jovens historiadores, que eu vou referenciar aqui no comentário fixado. Mas voltando ao nosso tema, o movimento tenentista, para a gente entender ele bem, a gente tem que recuar um pouco no tempo, que é a década de 1910. Durante a presidência do Hermes da Fonseca, que era um marechal gaúcho, sobrinho de Deodoro, que governou de 1910 a 1914, o Exército Brasileiro vai passar por uma série de investimentos. E um dos mais importantes investimentos foi o envio de militares jovens para serem treinados pelo Exército Alemão. E quando eles voltaram, muito empolgados, eles ganharam o apelido de Jovens Turcos. Por quê? Porque militares do Império Otomano também haviam sido treinados pelo exército alemão. Então, eles ganharam esse apelido. Quando eles voltaram, eles resolveram se agrupar e ali tentar construir um projeto de nação, um projeto político, de forma que eles pudessem interferir, de alguma forma, no cenário político nacional. Então, eles criaram uma revista chamada Revista da Defesa Nacional, na qual eles exporiam seus projetos para o futuro do país. Eles defendiam, naturalmente, a profissionalização da tropa, a modernização do exército, a defesa da indústria nacional, concepções nacionalistas, a defesa da educação, principalmente o ensino primário obrigatório, e a defesa do serviço militar obrigatório. O recrutamento militar obrigatório já havia sido aprovado quando Hermes fora ministro da Guerra de Afonso Pena em 1908, mas a lei não havia sido posta em prática. Eles reivindicavam que a lei começasse a funcionar. De fato, ela vai funcionar só em 1916. Eles tinham, em geral, uma avaliação muito negativa sobre o Brasil e acreditavam que eles teriam um papel modernizador, salvacionista e organizador desse pretenso caos que o país vivia. A admiração pelo exército alemão que eles tinham teve que recuar depois que o Brasil entrou na Primeira Guerra do lado oposto ao lado desejado por eles. Mas eles continuavam a acreditar que teriam, em algum momento, chance de interferir nos destinos do país. Muitos desses jovens turcos estiveram presentes no movimento tenentista, inaugurado em 1922 com a revolta do Forte de Copacabana. Muitos deles também vão participar na Revolução de 30, e também no pós-30, inclusive no Estado Novo. Para compreender bem esse movimento, eu vou tentar responder a 4 questões. A primeira delas, quem eram os tenentes? A segunda, quais eram suas propostas? A terceira, quais foram as suas estratégias de ação? E a quarta, quais foram as suas vitórias e quais foram as suas derrotas. Eu acho que a gente assim compreende bem o caráter do movimento. Primeiro, começando em quem eram os tenentes. Alguns dos principais integrantes do movimento tenentista eram oficiais de baixa patente. E é claro que eles tinham apoio dos civis,
os chamados tenentes civis, os mais conhecidos entre eles Oswaldo Aranha, Virgílio de Melo Franco, Pedro Ernesto, entre outros. Quando eles estão envolvidos com a coluna Prestes, eles ganham um certo apoio popular. Mas eram, sobretudo, então, funcionários do governo brasileiro, que eram militares. Então, eles pertenciam ali a um setor médio. E eram militares de várias patentes, mas sempre oficiais de baixa patente. E o que eles propunham? Em relação aos eixos propositivos, eles são bastante generalistas e que vão se alterando ao longo do tempo. Durante a primeira revolta, de 1922, no Forte Copacabana do Rio de Janeiro, a proposta era claramente golpista. Por quê? Porque eles haviam apoiado a candidatura de Nilo Peçanha contra Arthur Bernardes nas eleições de 1922 e eles foram derrotados. Inconformados com a derrota, eles fizeram uma revolta militar para impedir a posse de Arthur Bernardes. Então era uma proposta claramente golpista, que você não se conforma com o resultado da eleição e tenta fazer uma revolta para impedir que o eleito tome posse. A gente conhece essa história, inclusive na história recente. Quando chegou na revolta de 1924, os eixos continuam generalistas, continuam fluidos, mas eles defendem, por exemplo, o cumprimento da Constituição de 1891, que estava em vigor, a republicanização da República, não sei muito bem o que é isso, e chegavam a propor a substituição do Arthur Bernardes pelo Venceslau Braz. Ou seja, eles propunham a saída de um oligarca de Minas em troca da entrada de um outro oligarca de Minas, que era o Venceslau Braz. Aos poucos, os discursos foram mudando e novas pautas mais concretas vão aparecendo, com o avançar da década de 20. O voto secreto é uma delas, o combate à fraude eleitoral e a chamada verdade das urnas, a liberdade de pensamento e a liberdade de imprensa, porque eles estavam vivendo sob estado de sítio. Após a revolta de 22, Bernardes decretou o estado de sítio e governou o tempo todo em estado de sítio. Eram críticos ao federalismo e propunham uma maior centralização do Estado com concentração de poder nas mãos do Executivo. Falavam também em combate à corrupção e moralização do Congresso, também uma pauta conhecida por nós ao longo da história do Brasil republicano. Defendiam o ensino primário obrigatório. Após a coluna Prestes, que é uma terceira fase aí do movimento tenentista, sobre a qual a gente, se fosse falar sobre ela, teria que gravar um outro vídeo, prometido que posso gravar no futuro. Após então a coluna, eles aderem ao projeto revolucionário de 1930, ao lado dos oligarcas Vargas, Antônio Carlos, Epitácio Pessoa, seu sobrinho João Pessoa. Então a gente vê que eles ainda estão ligados à oligarquia nesse momento. Estão ao lado de Vargas, Antônio Carlos e Epitácio, que eram oligarcas, que fizeram a Revolução de 30 contra a posse do Júlio Prestes, também presidente eleito. No pós-30, eles aderem a um projeto varguista, ao governo provisório, que foi bastante autoritário. Eles estão ali defendendo esse governo autoritário de Vargas e querendo que ele se prolongue. Então eles fundam uma associação, Clube 3 de Outubro, que não era só composta de tenentes, havia muitos civis, havia políticos, havia militares de várias patentes, e eles se organizam e lutam contra a reconstitucionalização do país, com uma pauta fortemente antiliberal, e aí sim eles têm um discurso anti-oligárquico, contra as oligarquias regionais que disputavam com eles o controle do novo regime inaugurado com a Revolução de 30. Então nós temos, nesse momento, um projeto claramente autoritário, que é muito típico desse período do entreguerras que o mundo vivia. A terceira questão, quais eram as suas estratégias? Majoritariamente ações armadas, além do convencimento popular, sobretudo por meio da coluna Prestes. Então faziam revoltas nas escolas militares. No caso da coluna, faziam marchas, colunas militares que percorriam aí todo o país. O uso da força no momento da Revolução. Então, eles como se sentiam os salvadores de um projeto de república que estava decadente e arcaica, o caminho para salvar essa república passava pela violência, passava pela revolução, passava pela força. E a quarta e última questão.
o que ganharam e o que perderam. No primeiro momento, nas suas duas primeiras revoltas, 3 primeiras revoltas, coluna Prestes também, eles foram duramente punidos por Bernardes. Foram presos, foram exilados, perderam suas patentes, foram mortos. E após a Revolução de 30, eles viram que era possível interferir mais sobre o rumo dos governos. Como eles fizeram parte do projeto de 30, eles acabaram sendo beneficiados pela anistia e premiados não só com o retorno de suas patentes, como com a ocupação de cargos. Muitos ex-tenentes foram interventores nos estados, foram ministros, foram consultores do novo regime. De alguma forma, com a decretação da abertura de uma Assembleia Constituinte, a elaboração de uma nova Constituição, que vai ser a de 1934, Constituição essa que vai ter alguns elementos autoritários, mas vai ser uma Constituição fortemente liberal, parte deles vai se sentir bastante derrotada por esse liberalismo da Constituição de 34. E parte deles vai estar bastante ativa na decretação do Estado Novo, do golpe do Estado Novo e depois da manutenção do próprio Estado Novo, como foi o caso do Góes Monteiro. Semana passada eu gravei um vídeo sobre o golpe do Estado Novo, assista lá. Acho que o principal ganho que os tenentes tiveram foi o direito dos militares interferirem sobre a política, principalmente de forma armada. Aí vocês vão perguntar, mas professor, eles já tinham esse direito quando eles deram o golpe da República em 1889. Sim, mas depois a República foi assumida pelos civis e eles deram uma distanciada. Quando eles voltam em 20, eles realmente interferem sobre o rumo da política nacional e passam a ter a crença, a certeza de que eles serão os moderadores do país, os salvadores em todo momento que o país entrar em caos. Acho que os tenentes também ganharam a longo prazo uma certa simpatia da historiografia, principalmente em função da liderança de Prestes. Como Prestes foi um grande líder da coluna, já no final do movimento tenentista, havia uma simpatia em relação aos tenentes. Mas a gente sabe que o Prestes, em 30, abandona o tenentismo, não participa da Revolução de 30 por ter aderido ao comunismo. Mas fica aí uma associação entre movimento tenentista e Prestes, que é sempre uma associação positiva. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o seu comentário e não deixe de ler os textos que eu aqui indicarei. Abraços a todos e todas, bom fim de semana.